Fala, malas, beleza? Hoje nós vamos de Vitreo Crypto Metals Blend, um fundo bem curioso que também veio aí das sugestões de vocês nos comentários. Eu trouxe ele por quê? Porque esse fundo tem uma curiosidade na composição dele, ele é um fundo de metais e cripto, por si só já é estranho, mas nós vamos dar uma analisada nele para ver as principais características. Lembrando, não sou analista financeiro, sou apenas um CPF curioso como vocês, que gosta de procurar os melhores investimentos. E esse aí foi uma sugestão feita nos comentários. Vamos ver de qual comentário que veio essa sugestão. Veio do Top Master Runix. Top Master Runic X. Eu acho que é assim que pronuncia, desculpa. Eu sou geração Millennial e eu não entendo muitas paradas da geração Z, mas espero que o nome esteja certo. Então, ele fez a recomendação, fica aqui os créditos. Se você também quer sugerir fundos, não deixe de comentar. Os comentários de vocês me ajudam a gerar conteúdo. E também não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se não fez isso, porque tudo isso me ajuda demais a crescer e a tentar trazer cada vez mais material e de melhor qualidade, beleza? Vamos prosseguir. Então vamos ver que Paranauê é esse. O que é esse fundo? O que ele tem de especial? Ele é um fundo exposto a cripto, ou seja, ele é um fundo que, a princípio, ele quer aplicar em criptomoedas. É um fundo que vê potencial em criptomoedas, então se você vê potencial também, pode ser uma interessante para você dar uma olhadinha nele, para ver se atende aí seus objetivos. Ele possui proteção em metais preciosos, ou seja, além de aplicar em criptos, ele também aplica em metais preciosos contra a desvalorização de qualquer possível ativo, tal. Ele aplica em prata, ouro, cobre e urânio. Olha só que coisa curiosa. Até em metal radioativo. Então, ele é um fundo que se escora em ativos, vamos dizer assim, que não são moedas tradicionais, moedas emitidas por um banco central. Ele trabalha com bens e com as criptos. Eu digo que esse tipo de fundo é um fundo do apocalipse, ou seja, se der tudo errado no sistema financeiro, você tem essa reserva. Claro que se der tudo errado no sistema financeiro, os fundos também quebram, mas é um fundo aí para quem não quer ficar preso aí ao câmbio tradicional e aposta na valorização mesmo de longo de vida, de longo prazo de metais preciosos e das criptomoedas. Se você enxerga potencial em criptomoedas, é importante porque nem todo mundo se sente confortável. Como já comentei, ele aposta em valorização no longo prazo. Bem, vamos ver agora as características desse fundo. Já vimos qual é a proposta dele. Vamos ver agora como é que ele funciona, quais são as regras, como é que a engrenagem dele está trabalhando. O aporte inicial é de R$100, é um fundo acessível. O aporte mínimo de resgate, permanência, tal, esses paranauês todos, é de R$100 também. Ou seja, ele lembra muito os fundos do HINT, que gosta desse piso de R$100. Não estou reclamando, é um valor que eu acho até acessível. Eu acho que para quem quer guardar dinheiro, R$100 é um valor extremamente acessível. E isso não exclui a maioria das pessoas. Então qualquer movimentação pisa sempre R$100, né? Tanto para resgatar, quanto para permanecer no fundo, quanto para entrar nele. A aplicação é em D+0, ou seja, aplicou hoje mesmo já está investido. Abrindo um parênteses, é claro, nós estamos supondo aí que você está fazendo a aplicação no horário comercial. Fora do horário comercial, obviamente, vai cair para o próximo dia útil. Mas a aplicação é feita, a princípio, no mesmo dia. Já o resgate é D+5 mais D+2. O que significa isso? Tá começando a aparecer uns fundos com isso, não sei se vocês repararam. Mas D+5 significa que ele leva 5 dias para calcular o valor que você tem a receber, ou seja, fazer a cotização do seu investimento quando você pede o resgate. E mais 2 dias, né, além do dia do pedido que você fez, para colocar o dinheiro na sua conta. Então, você vai levar aí pelo menos uns 8 dias, tá? Botaria uns 8 dias porque tem o dia da aplicação aí, para poder receber esse dinheiro. Ele não tem um resgate muito rápido não, mas também não chega a ser lento. Para quem precisa do dinheiro assim para algumas semanas, sabe que vai ter uma despesa e precisa fazer o resgate, até que está no tempo hábil. Mas não chega a ser exatamente uma reserva de emergência aí, porque ele precisaria ser um pouco mais rápido com esse resgate. A taxa de administração
ela é baixa, ela é de 0,5% ao ano, mas tem taxa de fundo. Por quê? Porque, tal qual a maioria dos fundos que a gente vê aqui, ele tem um aporte muito baixo, ele é um fundo que também aposta em cotas de outro fundo, ou seja, ele compra cotas. Então, além da taxa de administração de 0,5%, você também perde rentabilidade aí na taxa de administração dos outros fundos, então fica ligado nisso. Não tem taxa de performance nele, mas pode haver nos outros fundos. Então, é outra queda de rentabilidade que você pode ter aí. Então, se você se incomoda com isso, acha que fica melhor você procurar sozinho esses ativos. Beleza, agora que nós já vimos como é que ele funciona teoricamente, vamos ver agora como de fato está distribuído o patrimônio dele. Do lado esquerdo, nós temos aí um gráfico que é a composição teórica, ou seja, essa é a intenção do gestor na hora de montar o fundo. A intenção dele é ter 20% aí no fundo. Você vê que é tudo fundo, ó. Você vê que é tudo fundo. 20% no VTR, no Vitrio Cripto, no Vitrio Ouro, no Vitrio Prata, no Vitrio Urânio, no Vitrio Cobre. Ou seja, ele aposta em cotas dele mesmo, da Vitrio, né? Que é a gestora. Esse fundo é da Vitrio, ela compra fundos da Vitrio. Então, ele é um fundo que compra fundos do próprio gestor. Qual é a vantagem disso? Só a diversificação. Em vez de você ter que comprar vários fundos, ter que fazer um aporte maior, com R$100 você já pulveriza tudo ali. Apesar dele ter o cripto como destaque no nome dele, a maior parte dele, teoricamente, é ouro, 64%. O patrimônio dele está 99% alocado em fundos. Nós vamos ver com mais detalhes que fundos são esses. Mas são direto para você, sobra pouco caixa aí. Uma pequena parte, menos de 1%, está em títulos públicos, que é normal você ver nesses fundos aí para fazer reserva. Mas não tem nem aí campo de caixa. Eu me preocupo um pouco quando o fundo fica sem caixa. Ele é um fundo de 79 milhões, mas enfim, é uma preocupação pessoal minha, tá? Pode ser que seja uma preocupação boba, mas é um fundo que está totalmente escorado nos fundos da Vitrio. Talvez ele conte com caixa desses outros fundos, ok? Ele não tem caixa próprio. Mas aí também é outra coisa aí que você pode deixar a seu critério, se você se sente confortável ou não com isso. Vamos dar uma olhada aqui nos top 10 ativos. Ó, o Vitrio Ouro é realmente, com mais 60%, é o top. A gente viu na composição teórica que essa era realmente a intenção. Logo atrás vem o Cripto. E não está muito diferente da composição teórica, não. Só que é aquele negócio, tirando os títulos públicos, ele só tem fundo da Vitrio. Então você precisa levar muito isso em consideração. Ele não é um fundo que aposta de verdade nas criptos e nos metais. Ele é um fundo de fundos. Ok? Ele não comprou nada. E precisa dar uma olhada, porque agora estou na dúvida também se esses fundos da Vitrio também não apostam em fundos, porque agora eu fiquei na dúvida. Depois cabe a gente fazer um segundo vídeo aí fazendo essa análise. Se você já sabe, deixa a resposta no comentário, que agora eu também fiquei curioso. Então, se houver esse cenário, que esses fundos também forem fundos de fundos, pode ser meio preocupante fazer um investimento neles, ok? Mas aí é uma preocupação minha, você pode investir, se sentir confortável, não tem nenhum problema. Quanto à performance, no momento que foi tirado esse snapshot aí, que eles nunca estão atualizados, mas esse snapshot foi tirado aí do Status Invest, o fundo tinha rendido 35% no espaço de um ano, o Ibovespa tinha rendido 10% e o CDI 3,32%. Ou seja, no longo prazo, até o momento desse snapshot, ele valia a pena. Mas observe uma coisa, vou até riscar aqui para vocês verem. Ele teve um grande período de perda aqui, ó, onde eu estou fazendo um círculo. E ele começou em perda também, tá? Não que eu acho que seja um problema, tá? Tem uma perda grande aqui, ó. Em janeiro ele começou só desvalorizando. Depois ele saiu um retorno, ficou capengando. Aí caiu de vez aqui pelo mês 6, né? 6, 7. Aí agora no finalzinho é que ele deu um salto em relação ao Bovespa. Ou seja, ele parece estar reagindo, fazendo um caminho inverso do Bovespa sempre. Ou seja, ele é um fundo apocalíptico, ele é um fundo para quem realmente não quer confiar na Bolsa Brasileira. Então, se você quer uma proteção, pode ser interessante, mas
é volátil, cara. A volatilidade dele tá chegando quase em 20% ali, segundo a Stata Invest. Então fica ligado aí, porque não é fundo para cardíaco, é fundo para quem tem paciência e entende o propósito dele. Vamos ver agora se ele é interessante para você. Será que esse fundo é bom? Serve para você? Ele é volátil, leve-se em consideração, falei lá atrás. Esse fundo pode te trazer problemas. Se você for uma pessoa muito ansiosa, muito desesperada, quiser resultado rápido, ele pode não te entregar. É ideal para quem já tem reservas. Esse fundo pode não ser interessante para reserva de emergência, porque você pode precisar do dinheiro enquanto ele estiver em baixa, e isso é uma possibilidade real. Então garanta primeiro sua reserva antes de arriscar seu dinheiro. É ideal para quem já tem uma carteira mais avançada, ou seja, você já tem aí uma estrutura pronta, não vai confiar só nele, ele está aí mesmo como uma oportunidade, se os outros derem errado, você tem esperança dele subir, é para esse tipo de coisa, ok? É o fundo do apocalipse. E hoje efetivamente botei isso no slide, proteção para o apocalipse. Tá dando tudo errado, o pessoal começa a apostar mais em ouro, em prata, em cripto. Aí sim, na verdade até ouro é mais forte nele do que a cripto. Aí sim, você vai ver resultado. É uma estratégia para emergências da economia. Quando eu falo economia, economia nacional e global. Sempre que há uma crise, o mercado tradicional ele quebra. Então ele é um fundo com esse propósito. Eu já tinha falado antes, não é para impacientes e nem ansiosos. É isso aí, pessoal. Foi só uma pincelada, não dá pra falar também tanto assim. O vídeo já tá ficando longo, mas espero que com essas informações já te ajude a entender se esse fundo serve pra você, se é um fundo bom, se você vai aguentar esperar resultado nele. Então, leve tudo isso em consideração. Não vai embora ainda, ao fim desse vídeo tem algumas recomendações. Não deixe de curtir, por favor. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal se você não fez isso e comente. Os comentários de vocês são extremamente importantes para montar os conteúdos. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço.